no livro de Jó. Vamos ler o versículo 2 e o 4, amém? Livro de Jó, capítulo 1, verso 2 e o verso 4. Amém, irmãos? Primeiramente quero agradecer a Deus por esse momento que está reunido com os irmãos mais uma vez. Agradecer esse visitante que está nos honrando com a presença de vocês aqui nessa noite. E é sempre uma honra para nós poder estar aqui juntamente com os irmãos para estar falando sobre a palavra de Deus. Amém? Com certeza Deus tem uma palavra ao meu e ao teu coração e nós voltaremos para os nossos lares, né, agraciados com a presença do nosso Deus. Amém? Todos encontraram? Digam amém. Amém. Verso 2 diz assim: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o verso 4 diz assim: e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviava e convidava suas irmãs, suas 3 irmãs, a comerem e beberem com eles. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, nós estamos aqui hoje num culto de família. Eu peguei esses 2 versículos básicos porque Jó, ele tem, né, na Bíblia ali um exemplo de pai, né, um exemplo de cidadão, e ele nos deixa uma lição muito importante aqui para nós que somos pais, para vocês que são mães, né, que tem uma responsabilidade de cuidar de uma família, de orientar os filhos e também de administrar o lar e administrar, né, a sua própria família, que é o papel do varão que está aqui nessa noite, que é o sacerdote do lar. Ele tem uma responsabilidade também de administrar o seu lar, a sua casa, a sua família e instruir seus filhos no caminho que devem andar. Amém? Irmãos, se nós olharmos lá em Gênesis, no capítulo 12, o verso 3, Deus ali ele faz uma promessa ali para o nosso patriarca ou para o nosso pai na fé, Abraão. Sim ou não? Coloca ali para mim, por gentileza. Eu quero que os irmãos leiam conosco ali, porque Deus ali ele faz uma promessa para Abraão e essa promessa estende para todas as famílias. Então, é uma promessa de Deus para todas as famílias. Olha o que Deus fala aqui no capítulo 12, verso 3. E abençoarei os que te e amaldiçoarei os que te e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa ela foi estendida para o nosso pai na fé, Abraão. E essa promessa ela não parou, ela não morreu no tempo. Essa promessa ela foi passando de geração em geração. E essa promessa se estende hoje sobre essa igreja, sobre essa casa, sobre a minha e sobre a tua vida, sobre a minha e sobre a tua família. Essa promessa está estendida sobre as famílias, que seriam abençoadas. Então a tua casa, a tua família, é uma família que tem uma promessa de ser abençoada. Mas e para nós adquirir a bênção de Deus? E para nós atrairmos a bênção de Deus? É necessário algum sacrifício, algumas renúncias, para nós poder atrair a bênção de Deus para dentro do nosso lar. Sim ou não? Sim. Então por isso que eu peguei aqui o exemplo de Jó. Né? Deus fez essa promessa a Abraão, mas Jó é um exemplo a ser observado por nós pais que estamos aqui hoje. A Bíblia diz que Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Mas nos aniversários deles, eles se reuniam e iam fazer festa. Os filhos convidavam as 3 filhas e juntos estavam ali comemorando, festejando. Mas por trás desses jovens que estavam fazendo festa, por trás desses jovens que estavam fazendo ali os banquetes dos seus dia a dia, tinha um pai que estava preocupado não só com o bem-estar deles físico, mas estava preocupado também com a vida espiritual dos seus filhos. Como eles estariam na presença do Senhor, como eles estavam se comportando aonde eles estavam lá festejando. E a Bíblia diz que Jó, ele se preocupava ao ponto de se levantar de madrugada. Quantos aqui levantam de madrugada para orar pelos filhos? É uma responsabilidade do pai, da mãe, sim ou não? Jó, ele se levantava de madrugada para orar por cada um. Ele não fazia um pacote, né?
Jó não pegava lá, pastor Antônio, juntava os 10, colocava num pacote só, falava assim, abençoa os meus 10 filhos. Não. A Bíblia deixa específico aqui que ele orava e sacrificava a cada um ao Senhor. Então, os pais que estão me ouvindo aqui hoje, as mães que estão me ouvindo, nós temos essa responsabilidade de apresentar os nossos filhos em oração ao Senhor. Independente de como eles estavam. A Bíblia não diz que Jó participava dos banquetes. A Bíblia não diz que Jó estava lá nas festas. Mas a Bíblia diz que Jó, de madrugada, estava de joelho dobrado, orando e apresentando seus filhos. Sabe por quê? Porque a oração de um pai, a oração de uma mãe, ela impede qualquer fúria de Satanás contra os seus filhos. E os pais têm que ter essa responsabilidade de cuidar dos filhos, orar pelos filhos. Então, os irmãos, a promessa foi feita a Abraão e a promessa está estendida aqui hoje. Mas, como eu disse, é necessário algumas renúncias para nós atrairmos as bênçãos de Deus. E quais são essas renúncias? Muitas das vezes, irmãos, nós não queremos renunciar um tempo para o Senhor. Nós não queremos tirar um tempo, pastor Antônio, para orar. Nós não queremos tirar um tempo para apresentar a nossa família para o Senhor. Nós perdemos mais tempo com coisas que não edificam do que fazendo aquilo que agrada ao Senhor, que atrai a presença do Senhor. Então, vamos renunciar o quê? Um tempo para nós estarmos com a família em comunhão com Deus. Isso é fundamental, irmãos. A família em comunhão com Deus. Para vocês podem observar que a família de Jó, ela era alvejada pelas setas de Satanás, sim ou não? A família de Jó era alvejada pelas setas do inimigo. O inimigo ele tentava de todas as formas adentrar nas propriedades de Jó para causar dano, sim ou não? Mas ali havia uma proteção. Mas não era uma proteção de Jó. Não era porque Jó contratou ali segurança. Não é porque Jó colocou cerca elétrica. Não é porque Jó colocou um exército em volta da sua propriedade, não. Havia uma proteção que vinha de cima. Sabe por quê? Porque a vida de Jó era uma vida íntegra e reta na presença do Senhor. Eu vou profetizar na tua vida aqui agora. Se você for um homem íntegro e reto na presença do Senhor, nem o mal chegará sobre a tua tenda, nem o mal chegará sobre a tua casa, porque a presença de Deus fará uma muralha em volta daquilo que é seu, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então havia e há essa necessidade de nós tirar um tempo para apresentar a nossa família ao Senhor. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. A família é a célula mártir da sociedade, sim ou não? A família ela foi construída com Deus, por Deus, porque Deus queria que a família aqui na terra fosse representante de Deus aqui na terra. Então o lar dos cristãos tinha que ser um pedaço do céu aqui na terra. Era ou não é? O lar dos cristãos deveria ser um pedaço do céu aqui na terra, sim ou não? Glória a Deus. E quando todas as famílias se reunissem da igreja, não seria mais um pedaço, seria o próprio céu aberto e o Todo-Poderoso caminhando no meio da igreja. Porque está toda a família reunida em um propósito e objetivo de adorar e apresentar a Ele um culto de adoração ao nosso Deus. Então, quando a igreja se reúne para apresentar a Ele um culto de adoração, presta atenção no que eu vou dizer aqui, não tem demônio que fica na frente, não tem enfermidade, não tem dificuldade, não tem problema que impede do nosso Deus agir e abençoar a tua igreja. Então nessa noite, você que está me ouvindo aqui, você tem essa responsabilidade de atrair o céu para dentro da sua casa. É uma necessidade. É um compromisso que nós temos com Deus, de nós sermos homens e mulheres de Deus que o mundo lá fora observar o nosso lar e ter desejo de ter um lar, uma família igual a nossa. É obrigação, meu, é um compromisso, irmão. Não é se eu quiser, não. É um dever do cristão ter um lar abençoado que atrai a presença de Deus e atrai a presença dos seus vizinhos. É ou não é? Ele olhar para mim, olhar para você, olhar para a sua esposa, olhar para os seus filhos e falar, mas olha, eu quero uma família assim. Quando ele passa, eu vejo algo diferente.
Quando ela passa, eu observo algo diferente. Os filhos dele, as filhas dele passam, eu vejo que tem algo de diferente. É o quê? É a proteção de Deus, porque você tem atraído a presença de Deus por meio da sua família. E a família só é abençoada se tiver a presença de Deus. Então a família é a célula da sociedade. Presta atenção. Família forte, igreja. Família doente, igreja doente. Família, irmão, saudável. É uma sociedade saudável na presença de Deus. Agora uma família doente é uma sociedade doente. É o que nós estamos vivendo, é o que nós estamos vivenciando, é o que nós estamos apresentando. Uma sociedade ali doente, enferma, precisando de uma injeção. E nós temos essa injeção chamada Espírito Santo de Deus, que pode entrar nas vidas e transformar, e levantar novamente, e colocar a família de pé, para a glória do nome do Senhor. Mas é necessário nós sacrificarmos algumas coisas da nossa vida, para que a presença de Deus seja atraída para dentro do nosso lar. Então, uma família, irmão, saudável, nós temos uma igreja saudável. E hoje, falta muito isso dentro das igrejas. Falta uma igreja saudável, uma igreja, não é verdade? Uma igreja alegre, uma igreja feliz na presença de Deus. Porque nós já vemos para a igreja, irmãos, arrebentados. Nós já vemos para a igreja, é tanto problema, é tanta seta de Satanás sobre as nossas vidas, que nós já chegamos na igreja aqui, quase que nem aquela mulher lá que Jesus chamou lá para orar por ela, já assim sem conseguir olhar para cima, porque a seta de Satanás, as investidas do inimigo contra a família, contra o lar cristão é grande. Mas eu tenho uma novidade para você aqui nessa noite: o teu Deus é maior do que as investidas de Satanás, o teu Deus é maior do que tudo que ele tem projetado. Tudo que ele tem projetado contra a tua vida, o teu Deus é maior para te garantir vitória. Então, independentemente de como foi o teu dia, de como está sendo a tua semana, o teu Deus tem vitória para a tua vida e para a tua família. Mas é necessário nós mudarmos algumas coisas. E eu vou dizer algo muito importante aqui. Isso acontece lá em casa, acontece na sua também. E acontece na casa de todo mundo que está aqui. Porque quem não tem um problema em casa, levanta a mão. É ou não é? Pastor José Pimentel, ele viveu quase 100 anos de idade, pastor Antônio. O senhor não chegou a conhecê-lo, não. Ele era o pastor presidente da Assembleia de Deus aqui do estado do Paraná. Depois da morte dele, que foi feita a divisão de campos. Mas antes era ele que administrava aqui. Ele era ali de Curitiba. Nós participávamos lá do ensinamento dele. E ele dizia o seguinte: lá no céu tem um pão sovado. Sabe esses pão sovados? Bem bonito, bem gostoso? Quem conhece? Quem faz pão caseiro aí? Sabe o que eu estou dizendo? Ele dizia: lá no céu tem um pão sovado lá. E só vai comer desse pão o casal que não brigar. É? Só vai comer desse pão o casal que não brigar. Daí ele mesmo olhava para os ovelhas e dizia: eu sou um que não vou comer. O que eu quero dizer com isso, irmão? Desentendimento, problema, todo casal tem. Mas nós não podemos perder a comunhão com Deus que nós serve. Porque se você tem a comunhão, o problema tem solução, o problema tem cura, a doença tem cura, a enfermidade vai embora, porque a presença de Deus está em nosso meio. Então, independentemente dos problemas que você tem dentro do seu lar, com a sua família, o Deus que você serve traz a solução no momento certo, e o nome do Senhor é glorificado. É verdade? Ainda que nós não vamos comer daquele pão, mas nós vamos estar lá do lado do pão vivo, que é Jesus Cristo de Nazaré. É aquele que morreu na cruz e nos deu o direito de estarmos com ele para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, é algo para nós refletirmos. É algo para nós pararmos para analisarmos a responsabilidade que nós como pai temos e você como mãe também tem de cuidar bem do lar. Porque os nossos lares é doente? Porque nós somos o culpado. Começando pelos varão. Não vou tirar a responsabilidade minha não, porque eu também tenho a culpa no cartório, como diz o ditado. Não é verdade? Mas por que nós temos a culpa? Aleluia.
Não é verdade, irmãos? Todos nós temos parcela de culpa. Por quê? Porque um pingo d'água se torna uma tempestade. É ou não é? Muitas das vezes uma palavra transforma em uma guerra. Por falta de quê? De humildade. Por falta de, muitas das vezes, até de amor. Estão convivendo juntos, mas um quer ver o outro pelas costas. É ou não é? E dentro do lar cristão, não deveria ser assim. Mas é assim. Na maioria dos lares. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer que nem diz o GPS. Quando nós erramos a rota, o que ele fala? Recapturando uma rota novamente e? Outra rota. Nós temos que procurar outra rota. Não está dando certo do jeito que você acha que está certo. Não está dando certo do jeito que você achou que está certo. Procura uma rota melhor. Peça para o Espírito Santo ele ser o seu GPS. Peça para Jesus Cristo seu orientador. Ele vai te dar uma nova rota. Ele vai te guiar, ele vai te instruir. E você vai dar a volta, vai retornar e voltar no lugar. Vai consertar o problema. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas é necessário nós darmos o primeiro passo para que o nome do Senhor seja exaltado em nossas vidas. Então, o marido ele tem responsabilidade sobre o lar, tem responsabilidade sobre a mulher, tem responsabilidade sobre os filhos, tem. Qual é a responsabilidade do varão? Ele, como sacerdote do lar, e serve para todos nós, ele tem que orar, apresentar a família, porque quando a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil, algumas, irmãs, porque tem uma mulher que é carne de pescoço. Tem umas mulheres que é só Jesus a causa. Né? Não é fácil não. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui agora para quebrar o vaso e fazer de novo. Está entendendo? Então, Jesus está falando conosco aqui nessa noite. Está entendendo? Então, o homem, ele tem a responsabilidade de orar, de apresentar a família, mas a mulher também tem a responsabilidade de ser submissa e ali atender e ouvir a orientação do esposo. Submissão, como eu falei aqui no outro ensinamento, não é opressão. Não é você ser oprimida pelo marido. Tem que fazer assim, tem que ser assim, se não for assim, não. A submissão é você e ele andar lado a lado e as decisões vocês tomarem junto e no final ele vai orientar. Então vamos fazer assim? Tá bom? Tá, então vamos fazer assim. Glória a Deus. Amém? Não é pegar e dizer, não, eu quem manda, eu sou o bambambam da cocada santa, eu faço e aconteça, vai ser assim, ponto final. Não, é os dois decidirem junto para que as coisas que aconteça de acordo com a vontade do Senhor. Porque se fosse para você decidir sozinho, você estava só, não estava casado, não é verdade? Se fosse para a mulher decidir sozinha também, ela estava só, não precisava casar, não é verdade? Então, nós temos que entender que quando há uma família, irmãos, há uma responsabilidade dos dois lados, tanto do homem quanto da mulher. Por que eu estou falando isso? Para os irmãos entenderem que Jó, quando ele se levantava de madrugada, ele dobrava o joelho e orava pelos 10 filhos, 7 filhos homem e as 3 filhas mulher. E ele apresentava todos eles ao Senhor. E sabe o que ele dizia, pastor Rafael? Se porventura, ele não sabia que o filho tinha pecado ou blasfemado, mas ele dizia, Senhor, se porventura, eu não estava lá, mas o Senhor estava. Jó estava dizendo. E isso era que Jó só conhecia de ouvir falar. Ele não tinha tido a experiência ainda. Mas ele estava dizendo, irmão, Senhor, se porventura meus filhos blasfemarem contra ti, perdoa eles. Aleluia. Irmão, vocês acham que Deus não vai ouvir uma oração dessa? Glória a Deus. Hein, irmão José? Você acha, pastor Bruno, se Deus não vai ouvir uma oração dessa, pastor Rafael? Um pai de família, levantando de madrugada, não participou do banquete, não bebeu vinho, não comeu carne, não fez nada, mas levantava de madrugada e dizia, Senhor, se porventura o meu filho blasfemou de ti, ou se pecou, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, mas eu como pai, Senhor, assumo a responsabilidade por eles, estou na tua presença, clamando por eles, clamando pelos meus filhos. Então nós, como os pais, como
Sacerdote do lar, nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos filhos, independentemente da idade que eles tiverem. Enquanto eles estiverem dentro da tua casa, é responsabilidade sua. É responsabilidade nossa. E Jó, ele assumiu essa responsabilidade. Ele assumiu essa responsabilidade com tanta seriedade, irmãos, que ele não descuidava da sua família. Jó era um homem observado, Jó era um homem invejado, irmão. Tinha muitas pessoas que tinham inveja de Jó, pelo seu, pelos seus patrimônios, pela sua família, por tudo que ele tinha construído, sim ou não? E tem pessoas aí que podem ter inveja da sua família. Pessoas ricas que têm inveja de você, que muitas das vezes tem só uma bicicleta para andar, mas o que você tem, eles não tem, que é a presença do Deus Todo-Poderoso. Está entendendo? Então tem pessoas aí fora que é rica, mas não tem o que nós temos, pastor Antônio. Que é o privilégio de nós saber que no momento que nós necessitar, Deus vai levantar alguém para nos ajudar, Deus vai trazer alguém para te auxiliar, Deus vai mandar lá do Japão, da China, seja de onde for, mas Deus não vai deixar você perecer, porque o teu Deus cuida da tua família, Deus cuida de você. Está entendendo? Como eu falei, o inimigo ele ficava observando a casa de Jó, porque ele queria semear discórdia lá dentro. Porque o semeador de discórdia, pastor Antônio, ele sai em todo lugar. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, mas ele em cada lugar coloca um demônio para estar atormentando a vida do cristão. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, esse demônio vai ser queimado pelo poder da palavra de Deus. E a igreja vai ser a igreja sadia para a glória do nome de Jesus. Porque o Deus que nós servemos é poderoso. Eu imagino aqui, irmãos, a Bíblia no livro eu estou imaginando. Imaginar não é pecado, pecado é eu falar que Deus está revelando sem revelar. Mas imaginar eu posso. Sim ou não? Eu imagino aqui, irmãos, a casa de Jó. O inimigo só olhando. Vinha de manhã, Jó estava orando. Vinha na hora do almoço, eles estavam orando. Vinha de tarde na hora do café, eles estavam louvando. Vinha à noite na hora da janta, eles estavam orando. Satanás ficava endemoniado, porque não podia entrar na propriedade de Jó, está entendendo? Ele falou, eu não posso atormentar Jó, mas eu estou sendo atormentado pela oração de Jó, pela família de Jó. E nessa noite, aqui em nome de Jesus Cristo, Deus vai mudar a história da tua família e vai trazer bênção para a glória do nome do Senhor. O inimigo ficava atormentado com Jó, porque Jó não vacilava. Jó não dava ali o mole para Satanás não, meu irmão. Jó dizia, aqui não. Aqui não, dito cujo, como diz algum por aí. Aqui tem homem e mulher de oração. Aqui tem uma família guardada e protegida pela presença do Deus Todo-Poderoso. Aqui você pode rondar 24 horas, mas aquele que me guarda não toscaneja, ele não cochila, não dorme. Ele também está 24 horas com as suas mãos estendidas sobre o meu lar, sobre a minha família. E mesmo a seta de Satanás vai perfurar a proteção do Deus Todo-Poderoso que tem colocado sobre os seus para a glória no nome de Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o inimigo, irmãos, ele não é onisciente, mas em cada lugar tem um mensageiro para levar para ele as notícias. De repente ele olha, irmão José, para mim, olha para você, o mensageiro de Satanás olha e fala, eu fiz de tudo para ele desistir, eu fiz de tudo para ela desistir, mas não teve jeito. Por quê? Porque na hora que eu lancei a seta, alguém colocou a mão dele. E a seta não atingiu. Sabe por quê? Porque o nosso Deus colocou uma muralha em volta daqueles que é dele. E nem uma seta de Satanás vai atingir, porque Deus está guardando para a glória do nome do Senhor. Se eu fosse você, eu já estava adorando Ele aí nessa noite, porque Ele está dizendo que você é propriedade exclusiva dEle. Você e sua família tem a proteção dEle, independentemente das nossas fragilidades, independentemente dos nossos problemas, independentemente do que acontece no dia a dia, mas as mãos do Senhor estão sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, para a glória do nome de Jesus. Então nós temos que crer, irmãos,
e confiar que essa palavra que Deus tem mandado aos nossos corações aqui é uma palavra poderosa para trazer mudança dentro do nosso lar, para trazer mudança dentro da nossa casa, no seio da nossa família e nos instruir a ter uma vida abençoada na presença do Senhor. Então nós não devemos temer as afrontas de Satanás, mas nós devemos continuar de cabeça erguida, sabendo que aquele que nos defende é mais poderoso do que ele. Então, como eu disse para os irmãos aqui, meu tempo é curto, eu já vou encerrar para não ser cansativo aos irmãos, mas a casa de Jó havia uma proteção. Por quê? Porque Jó, ainda que não conhecia o Senhor, só conhecia de ouvir falar, mas Jó tinha uma intimidade com Deus. Jó tinha algo de diferente. Jó era tão íntegro, tão especial, que o próprio Deus testemunhou de Jó. Isso o que nos dá a entender? Que Jó não servia a Deus pelo que Jó tinha. Jó não servia a Deus pela família que Jó tinha, mas Jó servia a Deus pelo que Deus era na vida dele. E pelo que Deus é. Jó, ele, na sua trajetória, na sua história, que nós observamos aqui no livro de Jó, ele foi um homem que passou por vários processos, mas ele nunca blasfemou contra o Deus que ele servia, porque ele sabia que Deus era fiel para guardar ele e a sua família. Então nessa noite, fique com essa palavra, que ainda que o inimigo tente constantemente contra mim e contra ti, contra mim e contra a tua família, a nossa família está guardada debaixo das mãos de um Deus poderoso. Nós estamos lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sua família está descansando debaixo da proteção de um Deus todo-poderoso. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que está me ouvindo aqui, fique tranquilo, continue orando pela sua família. Continue apresentando a sua família. Continue apresentando os seus problemas, as suas dificuldades diante do Deus que você serve. Porque, como disse Jó, lá no capítulo 19, no verso 25, ele se levantará a nosso favor. Aleluia. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Nessa noite eu creio, pelo poder da palavra de Deus, que Deus vai se levantar a favor da tua família, a favor das tuas dificuldades. E Deus vai trazer resposta favorável para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar passando aqui para o pastor Antônio, vai estar fazendo essa oração final, já nos despedindo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a vida do pastor Gilson, né, que trouxe essa mensagem de reflexão para o nosso coração, né? E vamos aí ser o atalaia dos nossos lares, né, amados irmãos? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu desejo a todos, né, um final de domingo abençoado, uma semana abençoadíssima na presença do Altíssimo Deus, né? E vamos, amados irmãos, crer na palavra de Deus, que ela é transformadora, né? Vamos fazer, amados irmãos, aquilo que a palavra tem falado para nós, né? Porque a palavra de Deus, ela é a única, inerrante, que transforma não somente o lar, mas todo aquele que vive dentro do lar, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, e assim vamos estar despedidos da casa de papai, mas jamais da sua presença, né? Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que a tua igreja se coloca mais uma vez em oração, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, Senhor, de confronto em nossos corações, papai querido. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes nós não queremos, Senhor, e não gostamos de ser confrontado, meu Pai. Mas também nós sabemos que é necessário para a nossa mudança, a nossa transformação, Pai. Por isso que eu oro, Senhor, e te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos acordar a todo o amanhecer, Senhor, com o nosso coração cheio da tua presença, com vontade de orar e cuidar, Senhor, do nosso lar, de nossa família, meu Pai. Papai querido, eu também oro em